Bom, não é novidade pra quase ninguém que eu sou muito fã de Anéis de Poder. Eu torço muito pelo sucesso da série, eu tava mais do que feliz com essa segunda temporada, porque eu achei os episódios excelentes, de verdade. Quando eu cheguei no 7º, gente, o meu mundo caiu. Sem brincadeira. Eu virei e falei, acabou. Os caras fizeram o que eu pensei que seria impossível, mexer ainda mais no vespeiro. Entendam, vespeiro, fã preciosista e derivados não são termos necessariamente ruins. É mais a constatação de um fato. Existem fandoms que são mais exigentes que outros, e isso não sou eu xingando alguém, sou eu constatando um fato. E é fato que a maioria dos fãs de Tolkien são muito preciosistas com o material original. Aí os caras vão lá e me botam Galadriel beijando o Elrond. Eu tô passada, chocada. Foi o fim da Odisseia Terrestre. Eu tava amando o episódio. Tava nos 45 do segundo tempo pra acabar a temporada. E eu fiquei tão chateada com essa cena que eu parei. Eu fiquei 1,5 semanas sem tocar em Anéis de Poder. Só que o que acontece? Eu parei bem na cena do beijo, ou seja, eu não vi que era tudo um plano mequetrefe pra tirar a atenção do Adar e dos orcs pro Elrond passar a chavinha pra Galadriel. Eu achei que era só os produtores da série sendo toscos, o que não deixa de ser. Bom, chega de desabafos e bora pra análises. O 7º episódio de Anéis de Poder se valeu de uma cena que eu acredito que vai ser a revolta das pessoas que já vivem em função de xingar Anéis de Poder. Mas também, como uma pessoa que não vive em função de xingar Anéis de Poder, a minha opinião é que essa foi uma cena que não precisava existir. Eu entrei nessa discussão com muitas pessoas, até abro aí pra galera do chat que tá assistindo o vídeo do YouTube pra comentar, porque apesar de eu ser muito cabeça dura, eu sempre gosto de ouvir outras opiniões. E eu fiquei feliz em descobrir que a maioria das pessoas que já tinha visto o episódio não ficou tão incomodada e triste como eu. Muitos interpretaram a situação como um gesto que poderia ser normalizado entre elfos, ou mesmo entre dois personagens que se conhecem há muito tempo. Outras pessoas não se incomodaram simplesmente porque aceitaram que foi um artifício para sim chocar, mas principalmente para justificar Galadriel se livrando das mãos do Adar. Eu fico feliz que nem tanta gente se incomodou, mas afirmo novamente que eu não achava essa cena necessária. E acredito que ela vá trazer sim um rebuliço que a série não precisava. De qualquer forma, vamos avançar para o que realmente interessa nesse vídeo. Afinal, qual era a relação entre Galadriel e Elrond no Legendário? Galadriel e Elrond eram dois elfos poderosos que foram indispensáveis para os eventos mais importantes com relação a toda a Terra-média. Ter sido amigos, confidentes e aliados por milhares de anos parece uma grande justificativa para que os dois tivessem compartilhado um relacionamento mais próximo, mais íntimo do que a amizade. Em Os Anéis de Poder, o relacionamento de Galadriel e Elrond é exibido com alguns indícios ambíguos desde a primeira temporada de uma conexão romântica. E nesse episódio a gente viu a série se valendo dessa construção para entregar a cena polêmica do beijo. Nos livros, O Silmarillion e O Senhor dos Anéis, nunca ficou claro que os personagens tenham se comprometido romanticamente. Eles tinham outro tipo de conexão. O seu objetivo de usar os Anéis de Poder para derrotar o Sauron se valeu de uma forte ligação entre eles que perdurou por muito tempo depois dos eventos de O Silmarillion. No entanto, também havia uma infinidade de conexões familiares entre ambos. Os elfos, eles tinham uma vida útil ilimitada, já que a maioria deles começou a vida nas Terras Imortais, onde o tempo não passa da mesma forma que no resto da Terra-média. Isso deixa, por consequência, os laços familiares um tanto quanto nebulosos, por assim dizer, especialmente para os elfos mais velhos. Essa longevidade também serve como uma prova de como eles sofreram gravemente durante as várias guerras que travaram, pois mesmo que os elfos não possam morrer, eles podem ser mortos. Então, as perdas que rolaram nas guerras com Sauron e em outras guerras deixaram um impacto duradouro na espécie, tornando a sua linhagem ainda mais importante para aqueles que sobreviveram. Consequentemente, os laços familiares eram bastante complexos. E Galadriel e Elrond não eram exceção. Agora se preparem. Em primeiro lugar, a Galadriel era prima de Turgon, que era bisavô de Elrond, o que os tornava primos de terceiro grau. Além disso, o Elrond era tataraneto do Fingolfin, que, adivinhem, era tio da Galadriel. Se isso já não fosse suficientemente confuso, havia uma relação mais direta que acabou rolando mais tarde, na Terceira Era,
com um casamento super especial. Por volta da Segunda Era, Galadriel e o seu marido Celeborn tiveram uma filha chamada Celebrian. Na Terceira Era, Elrond e Celebrian se conheceram quando Celeborn e a Galadriel viajaram para Valfenda para fugir do saque de Eregion do Sauron. Foi quando Elrond e Celebrian se conheceram e se apaixonaram. 1800 anos depois, os dois se casaram. Eles tiveram gêmeos e uma filha. Os gêmeos idênticos, sendo Eladan e Elhorir, e a filha sendo a famosa Arwen. Isso dá uma reviravolta na situação e torna Galadriel sogra do Elrond. Passada, Mona. E essa é uma das maiores bagunças quando se trata do Legendarium e Anéis de Poder. A Galadriel, à época da série, é casada e tem uma filha. Vocês estão vendo algum vestígio de marido ou de filha? Pois é, não. Eu não me incomodei muito com isso, porque eu sei que o Prime Video não tem os direitos para adaptar fielmente todos os acontecimentos da Segunda Era. Inclusive, pra mim, foi um choque ouvir a palavra Silmaril nesse episódio. Por sinal, eu até acho que isso foi flexibilizado, tá? Mas enfim, eu não me incomodei com algumas diferenças do Legendarium, mas eu me incomodei sim com o fato do Prime Video ter se valido dos personagens pra protagonizar essa cena tosca. Enfim, como eu disse, eu já superei. E antes de continuar, vale fazer um adendo aqui. Nós estamos falando de dois elfos extremamente importantes para toda a história da Terra-média. E aproveitando esse gancho, eu queria trazer uma info aqui para vocês. Vocês sabiam que existem duas formas de falar élfico nas obras do Tolkien? Enquanto o Quenya é um método mais formal e primordial do élfico, o Sindarin é a versão mais falada no cotidiano das pessoas que habitam a Terra-média. Basicamente, o Sindarin é derivado do Quenya, veio depois, mas é a forma mais falada. É um dos meus sonhos aprender esses dois idiomas, mas eu sei que eu tenho como foco aprender outros idiomas antes, como francês e japonês. E aqui no Omelete, nós temos a melhor escola de idiomas online como parceira, a Fluency. E lá você pode aprender inglês e mais 7 idiomas de forma fluente, com os melhores professores da internet. E sabe o que é melhor? Você faz tudo online. Ou seja, existe uma super maleabilidade e flexibilidade para você que tem uma rotina corrida, trabalha, faz esporte, maratona Anéis de Poder, mas ainda assim quer tirar um tempinho para aprender um idioma novo. Aproveita e dá um check na nossa descrição para conferir as redes da Fluency e já fechar um curso com o idioma que você quer aprender. Bom, agora voltando para os nossos queridos Elrond e Galadriel. As implicações são mais do que apenas familiares entre os dois elfos. Tanto Galadriel quanto Elrond são importantes figuras políticas entre os membros da sua raça. Na trilogia do Senhor dos Anéis, nós os encontramos governando reinos inteiros e na vanguarda da resistência a Sauron. Eles desempenharam esses papéis desde tempos imemoriais e as alianças entre as suas diversas famílias ajudaram a manter essa força. Porque pensa comigo, ao contrário dos políticos humanos, a sua longevidade significa que elfos influentes são capazes de manter as suas posições por longos períodos de tempo, talvez milhares de anos, o que confere grandíssimas responsabilidades a Galadriel e Elrond como parte da sua herança. Consequentemente, eles passam muito tempo juntos e colaboram em trabalhos vitais, o que pode fazer com que sintam, talvez, que tem uma conexão mais profunda. Tanto Galadriel quanto Elrond serviram como um par formidável contra o poder e a tentação do Sauron. Eles corajosamente mantêm a linha contra os poderes sombrios do bicho ruim para dar aos reinos dos homens, elfos e anãos uma chance de sobreviver. Não é por acaso que eles permanecem focados em Sauron, mesmo quando o resto dos elfos se prepara para retornar às Terras Imortais no início da Guerra do Anel. O seu sentimento de perda os leva à relutância em simplesmente abandonar a Terra-média ao seu destino. Mesmo que isso, de certa forma, signifique ir contra o seu povo e até mesmo arriscar o bem-estar de entes queridos, como é o caso da Arwen. No final das contas, a sua eficácia combinada para reunir os povos da Terra-média foram uma habilidade decisiva na história de conflitos da Terra-média contra o Sauron. Embora o amor entre eles nunca tenha se tornado romântico, foi a sua forte camaradagem e parentesco que mantiveram as esperanças da Terra-média. Não houve olhares e beijos desamparados na guerra entre o Elrond e a Galadriel, mas ao invés disso, houve desenvoltura urgente para aproveitar a magia poderosa e a coragem das massas contra o Sauron. E isso lhes confere uma conexão palpável que dura toda a vida.
milhares de anos, no caso dos elfos. E assim, pensa que os humanos, no mundo real, eles não têm séculos para promover tal relacionamento. O casamento é o contexto mais próximo disso, e portanto a conexão deles muitas vezes parece algo como um relacionamento amoroso mesmo, embora não seja. Mesmo assim, essa dupla platônica resistiu ao teste do tempo ao longo da história da Terra-média e travou o combate contra o mal mais sombrio. Depois de milênios de luta aparentemente intermináveis, eles finalmente conseguem ver um anel destruído e podem retornar assim às Terras Imortais para um merecido felizes para sempre. Mas fugindo aqui um pouco do tema do vídeo para se adentrar em outro ponto que também ronda os dois personagens. Uma dúvida que muita gente tem, principalmente com essa segunda temporada. Então bora aqui responder. Sobre a hierarquia entre os dois elfos, afinal, quem manda mais? De todos os elfos que permaneceram na Terra-média até a Terceira Era, o Elrond e a Galadriel têm as reivindicações mais fortes à alta realeza. A avó do Elrond era a filha única do penúltimo rei supremo. A Galadriel, por sua vez, era a filha mais nova de Finarfin, o terceiro filho de Finwë. Ambos têm reivindicações muito fortes ao trono, mas eles são presumivelmente inelegíveis para realmente assumir o manto de grande rei ou rainha, isso principalmente por causa das regras de sucessão élfica. Eu não sei ao certo se o Tolkien confirmou isso, mas eu acho que a linhagem feminina não costuma ser considerada como linha direta para o trono. Mas enfim, pensando no geral, a afirmação do Elrond é um pouco mais forte que da Galadriel. Se presumirmos que a sucessão poderia passar pela linha feminina, o seu pai, Eärendil, teria sucedido Turgon como rei supremo. Eu vou explicar para vocês tintim por tintim. O rei Turgon, ele teve uma filha, Idril. Idril era mãe de quem? Eärendil. Se a sucessão passasse para uma mulher, o Turgon teria falecido e a sucessão iria para Idril, mãe de Eärendil. Depois seguiria para Eärendil, pai de Elrond, e eventualmente para Elrond. Então, o Elrond poderia ser sucessor. A Galadriel, por sua vez, ela tá mais abaixo na cadeia, nessa hipótese que a gente tá fazendo aqui. Ela viria depois do Gil-galad, que nesse cenário estaria muito mais abaixo na cadeia de sucessão. Também não podemos esquecer que o Elrond, além de ser senhor de Valfenda, é oficialmente o vice-regente do Rei Supremo dos Noldor. Praticamente o Rei Supremo de fato, embora nunca reivindique o título. A Galadriel, ela é muito importante também em se tratando da Senhora de Lothlórien, mas ela não é uma rainha, apenas uma nobre donzela élfica. Na verdade, o Tolkien ele faz questão de observar que ela não se autodenominava rainha. Abre aspas. Após o desastre em Moria no ano de 1980 e as tristezas de Lórien, que agora ficou sem governante, pois Amroth se afogou no mar da Baía de Belfalas e não deixou herdeiro, Celeborn e Galadriel retornaram para Lórien e foram bem recebidos pelo povo. Lá eles viveram enquanto durou a Terceira Era, mas não receberam nenhum título de rei ou rainha, pois diziam que eram apenas guardiões desse pequeno, mas belo reino, o último posto avançado dos Elfos a leste. De qualquer forma, isso não tira a importância da Galadriel de forma alguma. A personagem faz parte de um número muito pequeno de Elfos da Terceira Era que viveram nas Terras Imortais e contemplaram a luz das duas árvores de Valinor. A Galadriel existe há muito tempo e é um dos seres vivos mais antigos da Terra-média. As pessoas a reverenciam e respeitam a sua opinião por causa da sua sabedoria, não por seus status. Sabedoria essa que ela conquistou durante todos esses anos. Em suma, tanto Elrond como a Galadriel são importantíssimos e dividiram muitas aventuras juntos. Ambos eram guardiões de um dos Três Anéis, ambos foram contados entre os sábios e eram membros do Conselho Branco, fundado por Galadriel. Ambos apoiaram os esforços uns dos outros contra Sauron. E além da Galadriel ser sogra do Elrond, os dois eram parentes de sangue, como eu disse anteriormente, o que faz com que a sua ligação seja ainda maior. É laço de sangue, é casamento com filha, 1000 anos de amizades, guerras, viagens. Basicamente, os dois são de fato mais que amigos, friends. Apesar disso, nunca foi dado nenhum indício sequer que eles teriam algum envolvimento romântico. Em milhares de anos, isso pode ter acontecido? Talvez, mas eu gostaria que a série não tivesse inserido uma cena dessas com o único intuito de chocar ou de se fazer parecer uma novela, cumprindo os típicos requisitos que uma novela precisa cumprir. Abordando lá o romance proibido entre Isildur e Estrid, o romance entre o protagonista homem e a protagonista mulher, Galadriel e Elrond, o romance velado entre Elendil e Miriel.
Enfim, essa necessidade de cumprir tabela, cumprir cota com novelístico e com a necessidade de chocar me incomoda um pouco. Bom, eu espero que isso não tenha afetado a experiência das pessoas que genuinamente gostam da série e que fazem sim críticas, mas pertinentes e inteligentes. Mas eu tenho certeza que essa cena vai mexer ainda mais no vespeiro, que ganha vida aparentemente passando horas por dia dedicadas a falar mal de uma série de fantasia. Pois bem, no final das contas, eu vou superar. Mas e aí? O que vocês acharam do 7º episódio de Anéis de Poder? Vocês gostaram do episódio em si? Gostaram do beijo? Foram contra o beijo? Não ligaram pro beijo? Deixem nos comentários as suas opiniões e continuem de olho no canal, porque seguiremos com bastante conteúdo de Tolkien por aqui.